Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira de sexta-feira. Sextou, meu povo, 3 de outubro de 2025. Eu sou o Rodrigo Oliveira e essa sexta-feira, uma sexta-feira que vem mostrar pra gente, né? Foi aqui, na verdade foi o dia de ontem, né? O dia de ontem que mostrou pra gente, deixou bem claro pra gente o preço da incerteza, né? O preço do desconhecido. O mercado não gosta de incerteza, ninguém gosta de incerteza, né? Porque fica mais difícil de você precificar as coisas. E ontem o pessoal reagiu às incertezas fiscais no Brasil, né? É verdade que aquele projeto de lei que isenta o pessoal em R$5.000 por mês de imposto de renda e dá um descontinho aí para quem ganha até 7.300 mais ou menos, ele ficou aparentemente, de acordo aí com o pessoal que faz as contas, aparentemente neutro, né? Teve neutralidade tributária e acabou trazendo aí alguma redução da injustiça tributária no imposto de renda e, né, acabou criando ali um nível mínimo para a taxação do que o governo chama de super rico, né? Que de super rico não tem nada, mas a classe média alta vai pagar a conta e é assim que funciona, é assim que está funcionando. Mas isso deixou o mercado meio preocupado, porque tem algumas coisas nesse evento que chamaram a atenção. Por exemplo, a força, né, o que a imprensa está chamando de força do governo Lula, porque aprovou com 493 votos. E eu, desde o começo disso tudo, vinha falando para vocês que a força dessa matéria estava nas mãos de Arthur Lira. Não é força do governo Lula, é força do Arthur Lira. É ele que conseguiu essa votação avassaladora na Câmara, unânime, para aprovar esse projeto e também conseguiu frear todos os outros jabutis, né, as outras ideias criativas que o pessoal estava querendo colocar no projeto. Então, se alguém mostrou força nesse evento, é o ex-presidente da Câmara dos Deputados, o nosso querido Arthur Lira, também conhecido como Rei Arthur, ou Trator Lira, ou qualquer coisa parecida. Mas o mercado acabou colocando isso na conta do presidente Lula, no sentido de, olha, isso reforça as possibilidades do Lula no ano que vem, né? Então, se você tiver aí todas essas pessoas isentas de imposto de renda, você tem mais gente propensa a votar no presidente Lula numa eventual candidatura para reeleição ano que vem. E isso desmonta um pouco, ou enfraquece um pouco o lado da oposição e essa preferência, que é bem clara, né, da Faria Lima, por uma alternância deste poder que está aí, né, por uma mudança no que está aí, principalmente no que diz respeito ao regime fiscal. Isso porque o pessoal também começou a pensar, olha, se conseguiu aprovar isso, talvez consiga aprovar a tal da tarifa zero para ônibus, né? E isso vai ter impacto nas contas públicas. Esse dinheiro que foi aprovado agora, também o pessoal vai receber a mais, né? Se você não vai pagar de imposto de renda, esse dinheiro vai ficar na sua mão. Mas para a pessoa que recebe até R$5.000, para onde vai esse dinheiro? Não vai para uma poupança, não vai para um investimento, provavelmente vai para o consumo, pressionando ainda mais o consumo. Já falamos sobre isso. Se você tem um consumo, uma demanda que ainda está aquecida e a produção não consegue acompanhar esse ritmo, essa diferença entre o tanto de gente que quer comprar e o tanto de produto que tem para vender, essa diferença se transforma em preço. Nesse caso, preço mais alto, porque há mais gente querendo comprar do que gente com produto para vender. Então, esse consumo a mais pode se transformar também em uma inflação, o que mudaria então a perspectiva para os juros aqui. E lembre-se que quando a gente falou aí do Kit Brasil, etc e tal, tudo está calcado
nessa provável queda dos juros a partir do ano que vem. Então isso deu uma esfriada, trouxe um pequenino mau humor ontem e acabou causando aí a queda da bolsa, a abertura, né, a alta dos juros futuros. Você vai ter aí para 2030, 2032 quase 15 pontos base de alta, né, no dia de ontem. A bolsa fechando com queda de 1,08, embora lá nos Estados Unidos, e que também contribuiu para cá, o shutdown continua, mas lá ainda há essa expectativa de que o incerto para lá vai ser positivo, que o incerto quanto tempo a gente vai ficar em shutdown lá, vai ser curto. Então isso não tem por enquanto alterado muito os preços. Tem um receio aí de que o dólar ganhe força, que a gente possa ter uma extensão de juros mais altos nos Estados Unidos em função do shutdown. Ontem alguns diretores do Fed que falaram publicamente falaram sobre o fato de a gente não ter o payroll hoje, porque a gente não vai ter a divulgação do payroll hoje, dizendo que isso vai fazer com que o Fed decida, lá no final desse mês, decida às cegas, né? Sem os dados que ele precisa. E aí ele só pode usar os dados que ele tem disponível, que são os últimos dados. Então não houve mudança, né, nesse caso específico. Inclusive há um pedido do Fed de que divulgue, que libere os números, para esses números do payroll para o Fed poder dar uma olhada, mesmo sem essa divulgação pública dos números. O Trump não disse nada por enquanto, mas deve liberar. Afinal de contas, o Trump é um dos maiores interessados no corte de juros nos Estados Unidos. E acabou que ontem o S&P 500 acabou fechando praticamente estável em 0,06, Nasdaq 0,37 de alta, e o dólar chegou a subir um pouquinho, o DXY subiu um pouquinho, o dólar contra o real também subiu um pouquinho, fechou aí a 5,34, né? Encerrou o dia a 5,34, depois de bater ali 5,37. Mas a gente ficou com o preço do desconhecido, basicamente, né? O preço da incerteza. Então o pessoal aí acabou realizando um pouco mais de lucro no Ibovespa, acabou montando uma posição no dólar também, e também diminuindo um pouco as apostas sobre os cortes de juros por aqui. Não parece ser mais um ajuste técnico, né, como o pessoal fala, do que uma mudança de mentalidade. Mas essas seriam algumas das explicações possíveis para o dia de ontem, né? Tem algumas coisas que me chamaram a atenção, por exemplo, o Embraer, que caiu 5,82, apesar de ter mostrado um resultado operacional bom, aumentou o número de aeronaves entregues, etc. e tal. Aí o pessoal fala que, olha, foi a segunda maior queda do Ibovespa, inclusive, né, a Embraer ontem. Olha, é porque tem uma incerteza sobre pedidos novos, talvez seja um mau humor em função do shutdown também, como o investidor está se movimentando durante esses dias, mas pouco explicável, né? Parece mais realização de lucro mesmo, parece o pessoal embolsando, já que as coisas estão ficando mais incertas, embolso logo o lucro que eu tive nesses dias que passaram, né? A gente vinha de vários recordes, né, até começar essa semana, e aí dinheiro bom é dinheiro no bolso, e é assim que a gente vai vivendo a vida. Hoje tem atividade industrial por aqui, não tem o payroll lá nos Estados Unidos, que era o que a gente mais esperava para essa semana. Então deve ficar mais ou menos a revelia do noticiário que aparecer aí durante o dia. Beleza? Então, sem mais delongas, bom fim de semana para vocês, boa sexta-feira, bons negócios. A gente se vê na segunda. Hoje ainda tem newsletter lá no esquinasucupira.substack.com, só não decidi ainda. Eu acho que vai ser só o fechamento das carteiras, e na semana que vem eu coloco para vocês o nosso vaticinário de Sucupira, até para dar um tempo aí para o Fed, para o Fed também não, para o governo dos Estados Unidos resolver essa história aí do shutdown, porque se isso durar mais aí do que a semana que vem, aí as coisas começam a mudar de figura. Beleza? Eu vou ficando por aqui então, até segunda-feira no nosso Acorda Sucupira.
e até lá, força Sucupira! Acorda, Sucupira!